Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar Esther, no capítulo 2, e que em nome de Jesus, que seja uma bênção do Senhor às nossas vidas, que o Senhor traga clareza e entendimento e nos edifique através desse estudo. Que o Senhor nos ensine a cada dia e que possamos recebermos essa sabedoria que vem do Senhor, que vem do alto, em nome de Jesus. Então, lá no versículo 1 ao 3, desse capítulo 2, diz assim: Depois disso, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vaxi e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. Então era de praxe que as virgens do harém passassem 1 ano fazendo tratamento de beleza e ritos de purificação antes de irem ver o rei. Novamente vemos o exagerado sentido do poder real em contraste com a posição frágil das mulheres. Achava-se que as virgens formosas existiam só para satisfazer o rei. O nome Mardoqueu está relacionado ao nome Marduk. A frase um homem judeu, juntamente com a genealogia e o nome tribal benjamita, preparam-nos para o conflito com Amã a seguir, isso lá no capítulo 3. Simei pode referir-se ao homem da família de Saul que amaldiçoou Davi. Quis pode ser o pai de Saul. Caso sejam esses os personagens corretos, eles são os ancestrais remotos de Mardoqueu da tribo de Benjamim. O versículo 6 é de difícil interpretação, já que o texto hebreu não indica o sujeito da oração que fora transportado. O sujeito não poderia ser Mardoqueu. Se ele estivesse entre os cativos transportados, dificilmente teria vivido até o tempo de Assuero. O sujeito pode ser um ancestral de Mardoqueu, Quis, interpretado como uma pessoa diferente do pai de Saul. É possível também que a oração original signifique simplesmente que Mardoqueu e sua família descendiam dos cativos que foram levados à Babilônia no tempo de Nabucodonosor. Nesse caso, a pessoa que foi transportada à Babilônia não é mencionada especificamente, faz referência apenas aos ancestrais mais conhecidos. Hadassah é um nome hebraico que significa morda. Esther é um nome persa que significa estrela. Assim como o nome de seu primo Mardoqueu, Esther é um nome relacionado a uma divindade local, a deusa Estar. Na antiguidade, os judeus costumavam adotar o segundo nome quando viviam longe de Israel. Um seria seu nome secular, compreensível para a cultura adotiva, e o outro seu nome sagrado em hebraico. Versículo 7 diz que ela era de bela aparência e formosa à vista. E essas duas expressões se complementam, propiciando um sentido de graça extremosa ou formosíssima. Não podemos dizer com certeza se Esther foi ao Palácio Real por querer ou por ter sido obrigada. Ela foi levada ao complexo dos palácios, mas não aos aposentos reais ainda. Como trabalhava como guarda do harém real, Hegai era eunuco. No versículo 9, diz que alcançou graça perante ele. Essa frase caracteriza a relação de Esther com todos que a conheciam, inclusive o rei. Ela alcançou graça perante muitos, conforme fica patente no resto do capítulo. A palavra hebraica para graça é um termo muito usado na Bíblia para descrever o caráter de Deus. Esta palavra pode ser traduzida como amor leal. A frequência desse conceito associado a Esther nesse livro pode ser
uma forma sutil de sugerir a presença do Senhor sem chegar a mencionar o nome dele. Hegai fez questão de dar a Ester os melhores alimentos em porções generosas. Também lhe deu 7 criadas pessoais e o lugar mais aprazível para viver dentro dos aposentos do harém. Muitos motivos foram sugeridos para a hesitação de Ester em declarar sua nação de origem. Posteriormente, ela acaba identificando a si e ao seu povo, lá no capítulo 8. De fato, sua relação ocorreu no momento mais perigoso possível para ela. As concubinas tinham vidas infelizes, embora muito luxuosas. Se o rei nunca voltasse a chamá-las pelo nome, seu destino seria viver como viúvas até o fim dos seus dias. O que se procura mostrar aqui é o quanto Ester foi corajosa ao aparecer perante Assuero mais tarde. Mais uma vez, vemos a ação da providência divina. Ester alcançava graça aos olhos de todos que a viam, e aqui somos informados do nome de seu pai, Abiail. Está no versículo 15. Ester tornou-se a esposa principal do rei 4 anos depois de ele ter se divorciado de Vaxi. Esse período harmoniza-se com o que sabemos por meio de outros relatos históricos da época. O relato sugere que Assuero, Xerxes, procurou consolo em seu harém depois da surra militar que levou da Grécia, numa campanha desastrosa. História contada pelo historiador grego Heródoto. O mês de Tebete corresponde aos meses de dezembro a janeiro em nosso calendário. Aparentemente, o rei ficou tão encantado com Ester que a fez rainha imediatamente. Juntos, os substantivos graça e benevolência significam benevolência abundante. Lá no versículo 18 e 19 fala que assentado à porta do rei. Essa frase tem um significado específico. Quer dizer que Mardoqueu ocupava um cargo oficial. Pouco depois de tornar-se rainha, Ester deu a Mardoqueu um cargo à porta do rei, aonde os assuntos oficiais eram tratados. Nessa posição estratégica, Mardoqueu estava bem posicionado, não só em termos de status pessoal, como também para discernir a direção em que sopravam os ventos do poder e da intriga que poderiam pôr em risco sua prima Ester. Isso é a providência divina em ação. Mardoqueu também pôde usar sua posição para descobrir a conspiração dos guardas para assassinar o rei. O que motivava Mardoqueu era principalmente o desejo de ser leal ao rei e não um desejo egoísta de obter informação que lhe seria útil em matéria de intrigas palacianas. Mardoqueu descobriu uma conspiração de 2 eunucos indignados para tirar a vida do rei. Ele usou essa informação para salvar o rei e também, posteriormente, o seu próprio povo. Glória a Deus por isso. Aleluia, Senhor. Nós vemos em tudo, nesse capítulo, a providência do Senhor agindo em cada detalhe. E também podemos ver a importância da preparação e da paciência, pois grandes propósitos exigem tempo de preparo. E às vezes Deus nos coloca em períodos de espera para moldar o nosso caráter e nos equipar para a posição que Ele planejou para nós. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por essa palavra e clamamos a Ti, ó Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, para que nós possamos ouvir conselhos. Que o Senhor derrame humildade nos nossos corações para ouvirmos quem é mais experiente, ó Pai, ou até mesmo, Deus, que não seja tão experiente assim, mas que possa ser usado pelo Senhor para nos edificar. Que em nome de Jesus, Deus, possamos vermos a mão do Senhor agindo sobre nós, sobre as nossas vidas, sermos íntegros, Senhor, no nosso trabalho, naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, ó Pai, para sermos usados pelo Senhor, ó Deus, para alcançarmos vidas através da Tua palavra.
É através da nossa fidelidade ao Senhor, ó Pai, que possamos reconhecermos a cada dia a Tua soberania, Senhor, sobre todas as coisas e entendermos que não existe coincidências para o Senhor, que o Senhor usa o favor e a graça para abrir portas, que de repente o nosso esforço humano sozinho não abriria. O Senhor coloca estéreis em posições estratégicas para cumprir os propósitos maiores do que o benefício individual, Senhor, e nós te louvamos por isso, ó Pai. Que nós possamos compreendermos o tempo de falar e o tempo de calar. Que o Senhor derrame sobre nós prudência e discernimento, para que possamos ser cada vez direcionados pelo Senhor, ó Deus, em tudo nas nossas vidas, Pai. O Senhor nos dê sabedoria, ó Deus, também, Senhor, para entendermos que nem toda verdade precisa ser dita no momento errado, mas que a estratégia faz parte da sabedoria do Senhor, derramada sobre nós, ó Pai. E isso é o que nós clamamos ao Senhor, ó Deus, e te louvamos por essa palavra, em nome de Jesus. Abençoa as nossas vidas, Pai, as nossas famílias, a nossa nação, Deus. Nós declaramos o quanto somos dependentes do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos por isso, Deus. Porque boa coisa é nós dependermos do Senhor e não dos homens, ó Pai. Aleluia. Glória a Deus.